Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No Epístolo de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4. O tema da mensagem desta manhã de domingo é Conselhos para viver uma vida agradável a Deus. É a segunda mensagem da série Conselhos. Conselhos para viver uma vida agradável a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Então, vou ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale no nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Justo, Deus Misericordioso, Deus Todo-Poderoso, nós somos pessoas hiper privilegiadas, porque fazemos parte daquele que o Senhor predestinou para a salvação. O pecado de Adão matou, mas o Senhor nos deu vida outra vez. E porque o Senhor nos deu vida, é que nós estamos aqui reunidos hoje. Lá fora, muitos já estão nas praias, nas lagoas, nas fazendas, no campo, já preparando um churrasco para a família. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ministrar louvores ao teu santo nome, para ouvir a tua voz e aprender de Deus. Porque nada é mais importante do que aprendermos de ti, meu Deus. Quando aprendemos da tua palavra, nós passamos a servir ao Senhor, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer ser servido. Usa-me pelo teu Espírito. Inspira-me nessa manhã de domingo. Capacita-me a proclamar a tua palavra com verdade. Fortalece-me, ó Deus. Injeta o teu poder. Faça com que as forças se renovem, para que eu possa proclamar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus, meu Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, para que nós possamos compreender bem o que Deus tem falado nesse texto que nós abrimos a mensagem, precisamos entender que diabo é esse que Tiago se refere. Tiago faz menção ao diabo. Ele diz: sujeitar-nos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que é importante nós compreendermos que diabo é esse que Tiago se refere? Porque eu fico impressionado em ver que 90% do povo de Deus acredita que o apóstolo está se referindo a demônios nos ares. Espíritos malignos estão por aí voando. Diabos, demônios, que podem entrar na pessoa, causar danos à pessoa. Não é isso que está se referindo. O apóstolo está se referindo a espíritos malignos, anjos decaídos que foram expulsos dos céus, revestidos de um corpo de carne semelhante ao nosso. Porque a verdade da Bíblia é que depois da cruz, a partir do início da nova aliança, não existe mais demônios nos ares. O que existe são demônios revestidos de um corpo de carne. Abre 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vai ficar mais claro agora para você. Porque é uma verdadeira idolatria ao diabo, ao demônio. Tem ministérios, se tivesse uma proibição
de poder falar no nome do diabo, ele acabaria. Ele só sabe falar do diabo, conhece tudo do diabo, não conhece nada de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha só, presta atenção. Se você imaginar que esse texto aqui está se referindo a espíritos malignos, a demônios voando nos ares, você acabou de dizer que o diabo é onipotente, onipresente. Mas como não está escrito que ele está em derredor, significa que é o diabo em derredor. Você imaginar que é o diabo em derredor de cada filho de Deus, tornou o diabo onipresente. E como é que ele pode estar em derredor da gente aqui, em derredor do outro cristão lá que mora no Japão, outro que mora na Inglaterra? O diabo vai estar em todo lugar, ele é onipresente. Somente Deus é onipresente. Então, como é que nós podemos entender que o diabo está em derredor de nós? Preste atenção que você vai entender, sem dúvida. Irmãos, o diabo sempre se apresenta com um corpo de carne semelhante ao nosso. Semelhante ao meu, semelhante ao teu. A Bíblia chama essa gente de filho do diabo, joio, chama de cabritos, a planta que o pai não plantou. Paulo disse, é um mistério da iniquidade que já opera. O diabo se fez carne. Então, nessa época que Pedro escreveu a epístola, estou falando de Pedro agora, a igreja de Jerusalém, os judeus que se converteram em Jerusalém, estavam passando por graves perseguições por parte do governo romano. Roma perseguia violentamente os cristãos. Você sabe que eles tinham como é que chama? Os anfiteatros, onde tinha uma arena, e jogavam ali os cristãos e soltavam os leões para matá-los vivos, devorá-los vivos. Então, era um momento de graves perseguições, de muita dor, de muita aflição. Aí Pedro escreve essa epístola para encorajar a igreja a se manter firme. Porque não era amor, não, era uma perseguição cruel. Muitos morreram. Eles se mantinham firmes na fé. Quando Pedro diz que o diabo andava em derredor deles, naquela época, Pedro simplesmente adjetivou o diabo, Roma, como o diabo que anda em derredor. Vou explicar para você compreender melhor. Roma perseguia a igreja de uma maneira cruel. Quando Pedro diz que o diabo andava em derredor deles, ele simplesmente adjetivou Roma como diabo. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um vizinho que te persegue, não se dá com você, quer te prejudicar, fala mal de você para um, fala mal de você para outro. É um verdadeiro inferno. Aí eu chego para você e digo, meu irmão, o teu vizinho, o diabo, está entendendo? O teu vizinho, o diabo, toda a gente vamos chamando o teu vizinho de diabo. Não é um espírito transmusário, é um demônio revestido de carne. O teu vizinho, o diabo, o teu vizinho, anda em derredor de você, procurando alguém para devorar. Essa é a mensagem que Pedro está passando. Não há contradições na Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Não creia que o diabo está em derredor de cada cristão na face da terra, porque não está. Agora, o que Deus está nos ensinando nesse momento de intensas perseguições violentas, perseguições sanguinárias, o ensino de Deus é que a solução para vencer esse inimigo terrível, que era Roma, o exército de Roma, é sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha a instrução de Tiago para a igreja. Se sujeite a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por
que significa se sujeitar a Deus? O que significa isso aqui? Sujeitar-vos, portanto, a Deus, e Ele fugirá de vós. Se sujeitar significa se render à vontade divina, viver em obediência à palavra de Deus. O resultado disso será sempre você viver uma vida agradável a Deus. Obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, se submeter à sua santa vontade. Isso vai gerar em você uma vida agradável a Deus. Pastor, como é que nós resistimos ao diabo para ele fugir da nossa vida? Não praticando as coisas do diabo, não dando ouvidos à voz do diabo. Por exemplo, você lembra a história de Adão e Eva? O que Adão e Eva fez? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Deram ouvidos à voz do diabo. Satanás chegou em forma de uma serpente e disse: é assim que Deus disse, não comerás nenhum fruto do jardim. Eu disse: não é nenhum fruto. De todos os frutos do jardim podemos comer, menos o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esse, se nós comermos, nós morreremos. O que o diabo fez? Não vai morrer não. É que Deus sabe, na hora que vocês comerem, vocês vão se tornar igualzinho a Deus. Vai ser poderoso como Deus, todos os atributos de Deus. E Adão e Eva foram e comeram. Por outro lado, quando Jesus foi tentado no deserto, como é que ele resistiu ao diabo? Como é que ele não resistiu? Isso apenas respondeu, obedecendo a palavra. Quer ver? Abre Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 4, versículo 11. Ok? Então vou ler. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Preste atenção, igreja. O diabo, ele aproveita os momentos de necessidade, de fraqueza que você tenha, para induzir você a pecar contra Deus. Ele aproveita os momentos de fraqueza. Se você está passando uma crise financeira, tem um mensageiro do diabo, um filho do diabo, e propõe que você faça coisas que não agradam a Deus. Que você seja desonesto, que você procure ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Ele espera um momento de fraqueza. Veja que ele viu Jesus sair do deserto, com fome, 40 dias e 40 noites. Mas por que não fala com sede? Por que Jesus estava só com fome? Estava jejuando? Isso aqui não é um jejum religioso, não. Foi um jejum pelas circunstâncias. Mas foi no deserto, no deserto não tem comida. E normalmente não tem água. Mas nesse deserto que Jesus foi, havia uma torrente, um pequeno riacho, que descia lá do alto de Jerusalém até Jericó. Então a água ele teve, não teve comida. Por isso que o diabo tentou pela sua fome. Versículo 4. É impressionante ver que o diabo propõe você fazer coisas que Deus não se agrada, né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: olha como é que ele tenta, viu? Se és filho de Deus, olha, botando em dúvida, se você é filho de Deus de verdade, atira-te daqui aí embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. Quer dizer que ele tenta induzir você ao erro, fazendo você colocar a tua vida em risco, dizendo que Deus vai te guardar. Se a pessoa vem chegar a você e dizer: olha, você não tem fé? Tenho. Atravessa ali a Avenida Ayrton Senna, sem olhar para o lado.
Venda os teus olhos fecha os teus olhos com a venda e passa. Ele vai te guardar. Tentou fazer isso com Jesus. Ele disse, ó, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A fé não é para usar como exibicionismo. Você pode até passar, está fugindo de um ladrão, e você saiu correndo, atravessou a avenida, e os carros passando, nenhum atropelou você. Isso aí foi ocasional, não foi por exibicionismo, não foi para tentar Deus. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Continuando, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Muitas são as pessoas que fazem pacto com o diabo, visando receber algum benefício. No mundo artístico é comum se ver isso. Na época do presidente Collor, dizia que os porões do palácio eram usados para fazer trabalho de macumba, de bruxaria, de feitiçaria. Tem gente que se envolve com essas coisas, acreditando que o diabo tem poder para isso. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se você fizer a minha vontade, se você submeter a mim, eu te dou tudo isso. Todas as riquezas do mundo. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram o anjo e o serviram. Se resiste ao diabo, se submetendo à palavra, crendo na palavra, colocando a palavra em prática, vivendo pela fé, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vieram anjos e o serviram. Isso serve para mim e para você, acontece na tua vida e na minha. Diga graças a Deus. Outra coisa importante para nós vivermos uma vida agradável a Deus é, mesmo enfrentando as aflições desse mundo, Deus é conosco. Não importa as aflições, Deus não te abandona nunca. Abra no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 21 em diante. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante. Ok? Encontraram, meu irmão? Pastor vai ler. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Aqui na Igreja Cristo é Vida, nós ensinamos. Só porque eu estou mexendo aqui para não perder a sequência do versículo. Ele vai nos dar uma bobeira, né? Ok. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Versículo 2. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então eu ia dizendo que na Cristo é Vida, nós ensinamos aquilo que as pessoas precisam ouvir, não aquilo que elas gostariam de ouvir. E tem gente que gosta de uma mensagem que agrade a ela, mas não gosta de ouvir a verdade de Deus. Então nós ensinamos aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem ouvir. Por exemplo, aqui na Cristo é Vida, nós mostramos que o Senhor Jesus ensinou que no mundo teremos aflições. Todos vocês sabem. Os irmãos de Recife sabem, os irmãos de Fortaleza sabem, os irmãos de Natal sabem. No mundo tereis aflições. Aqui ninguém é enganado com a mentira de que uma vez que você se converte, você vai viver uma vida de maravilha, mar de rosa, não tem mais doença, não vai mais ter crise financeira, não vai mais ter briga do marido com a esposa, da esposa com o marido. É isso que se ensina. A partir de hoje, irmão, você vai ter uma vida espetacular. Doença não te atinge mais. Problemas longe de você é de Deus. Isso é uma mentira do diabo, Satanás. A verdade é essa que Jesus falou. No mundo tereis aflições.
todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a passarmos dias difíceis. Você já passou dias difíceis. Eu já passei. E ainda vamos passar. Então, esse texto aqui de Lamentações de Jeremias foi escrito numa ocasião que a cidade de Jerusalém tinha sido invadida pelo poderoso exército Nabucodonosor. O profeta Jeremias então começou a escrever isso, contando, relatando o sofrimento do povo por causa dessa invasão de Nabucodonosor. Invadiu a cidade, rebentou com tudo. A cidade ficou deserta, as pessoas estavam desesperadas, passando fome, passando sede, clamando por um pedaço de pão dormido. Veja que miséria se transformou a cidade de Jerusalém. Então, para não cair na armadilha da incredulidade, ele começou a se lembrar de coisas que iriam trazer esperança novamente e queriam ajudá-lo a permanecer firme na fé. Ele começou a pensar: o que eu posso fazer, que coisas eu posso usar para que eu volte a ter esperança. Mesmo vendo a cidade destruída, vendo que muitos foram levados cativos, eu preciso voltar a ter fé. Versículo 21, acompanha aí. Olha o que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é uma estratégia espiritual. Essa estratégia vale também para nós hoje, nos dias difíceis da vida. Ao invés de ficarmos alimentando a nossa mente com pensamentos negativos, pensamento de derrota, pensamento de miséria, de coisas ruins, precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé, coisas que vão gerar esperança no nosso coração. Pastor, que coisas são essas? Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Tem que estar sempre na tua mente que Deus é poderoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Marque Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. O apóstolo São Paulo diz à igreja de Roma: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O Espírito Santo está nos ensinando que, se nós queremos ter uma noção do tamanho do poder de Deus, nós precisamos olhar para a criação dele. Paulo disse: nenhum homem é indesculpável nesse mundo. Mesmo que você nunca tenha ouvido o Evangelho, você não pode dizer que não crê em Deus, porque ninguém lhe falou de Deus. Você olha para a natureza e você vê Deus. Isso é tremendo, espetacular. Nós precisamos olhar para a criação de Deus. Você já parou para pensar na grandeza do universo? Já parou para pensar? São mais de 170 bilhões de galáxias. 170 bilhões de galáxias no universo. Isso é coisa muito grande. Cada galáxia dessa tem cerca de 100 milhões de estrelas. É coisa grandiosa demais. 100 milhões de estrelas não, 100 bilhões. É na casa dos milhões. E a palavra de Deus diz que Deus sustenta tudo isso com o poder da sua palavra e que o universo cabe na palma da sua mão. Coloca isso na tua mente. Coloca isso dentro do teu espírito, o poder de Deus. Então, olhando para a grandeza de Deus, a gente começa a avaliar as coisas. Por exemplo, se um Deus Todo-Poderoso criou o universo, 170 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. O que é um problema, qualquer problema que for, diante desse poder? Nada. É um cisco dentro do poder sobrenatural de Deus. O que é a cura de uma doença diante do poder de Deus? Nada. Ele é o Criador da vida. Ele tem todo o poder. Agora ele cura quem ele quer, no dia que ele quer e da maneira que ele quer. E não é porque não é curado que não é de Deus.
A galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, normalmente os pastores pregam só sobre Davi, que venceu Golias, Abraão, que fez não sei o quê, Moisés, que fez não sei o quê, coisa maravilhosa. Mas esquece de um pouco adiante, um pouco lá na frente, também alguns morreram cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Preferiram a morte do que negar a sua fé. E raramente se fala nisso, como se isso não fosse fé. É uma fé que tem que ser uma fé sólida, você enfrentar a morte. Vai negar Jesus ou quer morrer? Isso aqui é espada. Vou arrancar teu pescoço fora, a cabeça fora. E vocês não. Pode arrancar 10 vezes, mas eu não nego a minha fé. Eu permaneço firme com Deus. Fica graças a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu e disse: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Diga graças a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. É uma coisa impressionante, viu? Como a nossa memória funciona. Não sei se você já meditou nisso. A nossa tendência, de todos nós, é lembrarmos com mais facilidade das coisas ruins que aconteceram. A única coisa ruim vem logo na memória, a primeira coisa que aparece. Nós temos uma facilidade terrível. As coisas boas ficam para trás. As coisas ruins tendem a nos marcar de uma maneira mais forte do que as boas. É curioso isso, né? Por isso, Deus ordenou a Moisés que escrevesse nos livros todas as obras maravilhosas que ele havia feito. Escreve tudo, Moisés. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Moisés escreveu tudo no livro. E Deus disse: você vai ler isso todos os dias, todas as noites, até para as crianças. Vai ler, vai relembrar. Botar na mente dessa gente o que é que eu fiz, que eu abri o mar vermelho, que eu derrubei as muralhas de Jericó, que eu dei vitória a Gideão, que eu fiz o sobrenatural na vida de Abraão, na vida de Moisés. Todos os dias da vida de vocês vão ler diariamente isso, até para as crianças, para nunca mais esquecer. A Bíblia menciona várias vezes que Moisés escreveu o registro desses feitos memoráveis de Deus, das palavras proferidas por Deus, como por exemplo em Êxodo capítulo 17. Marque aí na Bíblia, Êxodo 17, versículo 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial no livro. Aqui Deus manda Moisés escrever os feitos da sua vitória sobre os amalequitas. Escreve isso. Como é que Moisés derrotou os amalequitas? Para memorial no livro. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quer dizer que nesse texto aqui diz que ele registrou tudo que Deus falou no antigo pacto, na antiga aliança. Tudo está registrado. Números, capítulo 33, versículo 2. Olha que coisa linda aqui. Encontraram? Números, capítulo 33, versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Aqui Moisés documenta toda a peregrinação do povo de Israel, desde a saída do Egito e durante os séculos seguintes. Documentou tudo em livro, para que o povo lesse e fizesse bem a memória as coisas boas, as coisas que trazem esperança. Então, irmão, a Bíblia Sagrada declara que Moisés registrou a lei, os feitos de Deus, as palavras de Deus, a jornada do povo de Israel. Por isso que tradicionalmente se entende, se crê
Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, foram escritos por Moisés. Lá no Pentateuco tem tudo do que aconteceu. O salmista Asaf, Salmo 78, marquei. Asaf, ele fez algo semelhante ao que Moisés fez. Capítulo 78, Salmo 78, versículo 1 em diante. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Lembra quando ele falou com Moisés? Asaf escreve. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, ora, igreja, responde. Fortaleza responde, Recife responde. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, a palavra de Deus. A palavra de Deus. É isso que Asaf está fazendo ao escrever esse salmo. Ele escreve o salmo, fala dos grandes feitos de Deus, da palavra de Deus, para gerar fé no coração do povo. Ele escreveu de uma forma maravilhosa os feitos de Deus. Veja, no Salmo 78 ainda, versículo 9 em diante. Ok? Asaf, Salmo 78, versículo 9 em diante. Vou ler. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como um dique, virou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismo. Como é que Asaf escreveu isso? Por que ele está dando tanta ênfase ao que Deus fez? Para gerar fé no coração do povo. Ele escreveu sobre as maravilhas de Deus. Quando nós lemos, ou quando nós ouvimos sobre os extraordinários feitos de Deus, nós somos fortalecidos. Fortalece a nossa fé. Desperta em nós a esperança. Por quê? Porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. É o mesmo Deus que fará amanhã. Você crê nisso? Então pense nos grandes feitos de Deus. Isso vai gerar esperança no teu coração. Vai fortalecer a tua fé. Em terceiro lugar, nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Outra coisa importante. Oi? Outra saiu? Vamos esperar. Espera um pouquinho que Fortaleza desconectou. Trazer à mente coisas que possam te dar esperança. Você vai voltar. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você lê na Bíblia sobre Daniel na cova dos leões, isso não te dá uma esperança danada. Quando você enfrenta os problemas da vida, você se lembra que o mesmo Deus de Daniel é o teu Deus.
Assim como ele livrou Daniel da cova dos leões, ele vai te livrar dos problemas da vida. Nós nunca estamos só. Deus sempre está conosco. Diga glória a Deus. Então, encher a nossa mente de coisas que possam nos dar esperança. Menos de pensamentos negativos, pensamento de murmúrio, pensamento de derrota, de fracasso. Não. Chegou a energia de Fortaleza? Será que é o careca do INSS? Ou será que é o Lulinha? Lulinha. Tu tá roubando a galinha da vizinha. Olha o careca, olha o ministro. Ele manda prender, pastor. Bota na penitenciária, você vai chorar lágrimas de sangue lá dentro. Alguém fala com o pastor aí pelo celular? Pergunta se chegou energia. Então, nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Quanto maior a dificuldade, mais você tem que lembrar das promessas divinas. Isso é importantíssimo. Respondeu aí? Pastor? Por isso que Deus fez eu esperar. Pastor? Está voltando. Estou voltando. Está aqui. Está conectando aqui. Pastor? E aí, Rodrigo? Agora apareceu Fortaleza. Pastor? Pronto? Pastor, está me ouvindo? Estou. Ok, dá uma quebrazinha aqui, mas não é para posso ir? Pode ir. Então, meu irmão, outra coisa outro conselho que vai ajudar você a viver uma vida sobre modo excelente. Nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Veio dificuldade, veio luta, se levantou inimigo contra você, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Se você for olhar para a Bíblia, você vai perceber que o Deus que nós cremos é um Deus de memoriais. Ele quer que sempre seja lembrado. É um Deus de memoriais. Pense nisso. Deus faz questão de que você sempre se lembre de alguma das coisas que ele fez. Deus faz questão. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Quer ver? Marca aí em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículo 4 e 5. Olha o que é que dá esperança. Olha o que é que nos fortalece. As promessas que Deus faz. Encontraram Gênesis 17, versículo 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Isso é Deus falando com Abraão. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus fez uma promessa de que Abraão, um homem idoso, já de idade avançada, casado com uma mulher estéril, seria pai de numerosas nações. Deus diz, eu vou fazer você ser pai de um filho, você vai ter um filho. Sim, você vai ter um filho.
E não só um filho, você será pai de numerosas nações. Olha que bênção. Deus fez questão de mudar o nome dele. Ele chamava-se Abrão. Deus disse, a partir de agora vai ser Abraão, que significa pai de numerosas nações. Tu serás pai de numerosas nações. Agora, por que foi que Deus fez isso? Mudou o nome de Abraão. Você sabe responder? Para que todos os dias da sua existência, Abraão se lembrasse de Deus. Como assim, pastor? Quando alguém se dirigia a Abraão e dizia, Abraão, qual é o teu nome? Como é que você se chama? Ele dizia, meu nome é pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Todas as vezes que alguém ia chamar Abraão, encontrava um conhecido na rua, pai de numerosas nações, tudo bem? Pai de numerosas nações. Ele ouvia isso toda hora no nome dele. Abraão significa pai de numerosas nações. Então, em nenhum momento, Abraão se esquecia da promessa de Deus. Pai de numerosas nações, pai de numerosas nações. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, capítulo 4, versículo 19 em diante. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, já idoso, um homem idoso, 75 anos, Sara estéril, Deus disse, você vai ser pai, vou te dar um filho, um herdeiro, e não apenas pai dessa criança, mas pai de numerosas nações. E Abraão, mesmo levando em conta o seu estado de velhice e a esterilidade de Sara, não duvidou da promessa de Deus. Confiou na promessa de Deus, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é um memorial. Tênis, a partir de hoje seu nome será pai de numerosas nações. Abraão. Abraão. Toda hora ele ouvia, tu és pai de numerosas nações. Lá vai o pai de numerosas nações. Chegou o pai de numerosas nações. Agora eu pergunto, você acredita que a vida de Abraão era só alegria e contentamento? Só maravilha, não tinha problema, não tinha lutas, não tinha desconforto. Você acredita nisso? É claro que não era assim. Da mesma forma que nós temos os nossos dias maus, as nossas crises, Abraão também teve. No mundo tereis aflições. Tereis aflições é todo mundo. Ninguém passa por essa vida sem passar por aflições. Então, da mesma forma que nós enfrentamos lutas, Abraão enfrentou. Imagine a situação deste homem. Os anos foram se passando, Abraão ia ficando cada ano mais velho, a esposa ia ficando mais velha e nada. Eu acho que Abraão já estava querendo cantar aquela música do Silvio Santos. A pipa do vovô não sobe mais. Ele já devia estar chegando, pronto para cantar isso aí, porque já tinha se passado muitos anos. Quando Deus fez a promessa a esse homem, ele tinha 75 anos. Sabe quantos anos Abraão tinha quando veio o cumprimento da promessa? 100. Esperou em Deus 25 anos. Eu conheço gente que não espera nem 25 dias. Se Deus demorar 25 dias, já orei, Deus não está me atendendo, acho que eu vou desistir. Vai macumba, então. Quem sabe? 25 anos de espera. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo diz que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. E se lembrando de que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu. Pai de numerosas nações, cadê o filho? Já não veio. E você acha que com essa idade você vai ser pai? Com mulher estéril? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que prometeram. Ele é poderoso para cumprir a promessa
Olha, pensa numa coisa, irmão. Naqueles dias que você fica bombardeado com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, pensamento de derrota, desejo de parar, de desistir da luta, não quer mais ir em frente, quer deixar de frequentar os cultos, deixa de ler a Bíblia. Lembre-se, por favor, você deve alimentar a tua mente e o teu coração com coisas que vão gerar fé e esperança. Não é ir conversar com o vizinho que está numa vida pior do que a tua. Começa a murmurar, vai conversar com o vizinho e murmura mais do que você. Pode dar certo uma coisa dessa? Claro que não pode. Enche a tua mente e o teu coração com coisas que vão gerar fé e esperança. De que é que nós devemos nos lembrar nos dias de maior dificuldade? Os grandiosos feitos de Deus. Nos momentos de necessidade, lembra dos grandiosos feitos de Deus. Está enfrentando um problema financeiro? Estou, pastor. Muito difícil. Lembra que Deus abriu o mar vermelho. Lembra que Ele criou o universo. Qual é a dificuldade que tem para Deus resolver esse problema? Agora, Deus é que sabe o dia, a hora, o lugar e o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas você tem que crer. Você se fortalece na fé, ouvindo os grandiosos feitos de Deus. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus ressuscitou Lázaro. O Senhor andou por sobre as águas. Deu uma ordem, os ventos se acalmaram. As ondas do mar cessaram a sua fúria. Lembra-te disso, irmão. Isso vai te dar esperança. Isso vai te encher de fé. Vai renovar as tuas forças. Você vai partir para cima. Vai cair dentro. Como Davi. Golias aparecia todo dia, de manhã e de tarde. Não tem homem nesse exército, não? Tem ou não tem? Eu estou esperando. Vamos lá, escolhe um guerreiro para lutar comigo. Quem vencer, o povo do que perdeu será escravo do vencedor. Todo dia, de manhã e de tarde. O exército de Israel, nenhum homem teve coragem. Bando de frouxo. Calça frouxa. Chega Davi, um jovem que nem idade de servir ao exército tinha. Quando vê aquela cena, quem é esse circunciso aí? Quem é esse circunciso? Quem é esse palhaço? Quem é esse petista? Ah, esse aí é o guerreiro Golias, o maioral dos filisteus. Mas o rei está oferecendo uma recompensa gigantesca, inclusive o direito de casar com a filha dele, a quem enfrentar esse homem e vencê-la. Davi disse, é só isso. Só. E por que vocês não estão enfrentando? Davi, você já viu o tamanho do braço do homem? Uma abraçada que ele der mata 100. Você já viu o tamanho? Já viu o tamanho da lança? A armadura de aço? Não tem homem nesse mundo que vença esse cara. Davi disse, tem sim. Quem? Eu? Você? Eu quero enfrentar esse circunciso. Leva ele para falar com o rei Saul. Saul fala com o menino e diz, você é muito jovem. Eu não vou autorizar você a enfrentar esse homem porque é suicídio. Ele vai te matar com um cuspe. Se ele der uma cuspida, vai ser como se fosse uma onda gigante, um tsunami. Davi disse, não, mas eu vou enfrentá-lo. E vou vencê-lo. Por que você tem tanta esperança desse jeito, tanta fé? Qual o motivo, Davi? Porque um dia eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão, eu timbu, matei o leão. Saul olhou para ele, você matou o leão? Matei. E aí? Aí veio um urso grande. Eu enfrentei o urso, matei o urso. Assim como Deus me livrou do leão e do urso, me livrará das garras desse sujeito aí. Isso é fé. O que é que ele botou no pensamento dele? Ele vencendo o leão, ele vencendo o urso. Gerou esperança, gerou fé, certeza de que Deus ia fazer o milagre acontecer na vida dele. E fez.
Amém? Então aprendam isso, irmão. Coloca na tua mente coisas que possam te dar esperança. Tira os maus pensamentos. Tira os pensamentos negativos. Tira esse pensamento de derrota. Tira essa coisa de falar eu não posso, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Tira isso, coloca na tua mente coisas que possam te dar esperança. Lembra-te do que Deus já fez na tua vida. Lembra-te do que Deus fez no passado. Lembra-te de Deus abrindo o Mar Vermelho. Lembra-te de Deus fechando o Mar Vermelho e matando o exército poderosíssimo de Faraó. Lembra-te de Deus ressuscitando Lázaro. Lembra-te de Deus mandando o paralítico andar, o cego enxergar. Isso é que vai te dar esperança. Isso é que vai te fortalecer. Isso é que vai te fazer esperar em Deus na certeza de que Deus não falha. Deus não falha. Diga bem forte, Deus não falha. Fala para o irmão do lado aí, diga, Deus não falha, irmão. Olha para o irmão que está meio cabisbaixo e diga, levanta a cabeça, irmão, Deus não falha. Levanta a cabeça, irmão. Ergue a tua cabeça, tem bom ânimo. Diga para ele, tem bom ânimo. Confia em Deus. Lembra-te dos grandiosos feitos de Deus. Isso é que te dá esperança. É diferente você frequentar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com verdade e você frequentar um lugar que chamam de igreja, mas que são seitas malditas, onde coloca o diabo com poder, como se fosse mais poderoso do que Deus. As pessoas vivem com medo desse tal de diabo, porque não sabem que Jesus os venceu. Ele amarrou o valente. Ele fez a obra completa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você estava no reino das trevas, mas agora você está no reino do Filho do seu amor. Diga graças a Deus. Glorifica a Deus com palmas. Eu quero agora fazer uma oração. É engraçado. Toda vez que eu digo que vou pregar menos, marquei para pregar meia hora, porque tem entrega de diploma daqui a pouco, do seminário que encerrou, mas sempre passa. Por quê, hein? Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração cheio de esperança. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor é o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que jamais nos desampara, o Deus que quando nos vê dentro de uma cova de leões, ele faz os leões ferozes, selvagens, se transformar em gatinhos domésticos. Não toca na nossa vida. Quando nos jogam dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, o Senhor está lá dentro conosco. Nem a fumaça ficou na nossa roupa. Porque o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de maravilhas, um Deus de milagres. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós temos que acreditar na tua palavra, olhar para o teu poder, olhar para a natureza maravilhosa, olhar para a imensidão dos mares, dos oceanos. Você já parou na beira de uma praia e ficou contemplando a imensidão do mar?
Você tem que ver a mão de Deus nessas coisas. Você já navegou por um rio? Quem criou o rio? Quem colocou aquelas águas? Você já viu um pavão? Essa semana meu irmão mandou um vídeo para mim, para eu ver no sítio dele, na fazenda dele, um pavão branco. Não é aquele pavão multicolorido. Esse é pavão branco, lindo, lindo, lindo. Quem criou aquilo? Deus. Deus. Você já reparou na beleza de uma rosa? Uma rosa que brota no jardim. Você já pegou nas pétalas da rosa? Coisa sedosa, coisa macia. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma rosa, como os lírios do campo. Isso é Deus. Você já prestou atenção num passarinho que voa? Ou o voo de um pássaro? O cântico de um pássaro? Foi Deus que criou. Foi o nosso Deus. Você já viu pessoas que estavam atoladas até o último fio de cabelo nas drogas, e hoje são pessoas tementes a Deus, de vida reta, de obediência. Isso foi Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que essa igreja proclama. Ainda que o sistema religioso inteiro se volte contra nós, nós não abrimos mão da verdade sagrada. Somos um povo predestinados por Deus para a salvação. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi Deus. Tudo foi Deus. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você adora. É a esse Deus que você louva. O Deus eterno, o Deus bendito. O Deus de toda honra, de toda glória. Glorifique a Deus com palavras. Fale com Deus aí no seu lugar. Abre a tua boca e fala. Não precisa procurar palavras difíceis. Fala como você estivesse falando com teu filho, com teu marido, uma pessoa que você confia. Fala. Chama ele de meu Deus, meu Pai. Diz para ele o que você está enfrentando. Que luta você está travando na tua vida. É um problema no teu casamento. É um problema com o filho. É um problema financeiro. É uma depressão. Não importa o que seja. Diga para Deus, eu confio em ti, meu Deus. Eu não estou sozinho nessa luta. O Senhor está comigo. O Senhor disse que se eu passar pelas águas, as águas não me submergirão. Eu não vou me afogar. Porque o Senhor vai me livrar daquelas águas. Se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. São promessas maravilhosas de Deus. Promessas espetaculares de Deus. Coloca a tua mente cheia dessas verdades. Porque elas vão despertar esperança em você. Elas vão fortalecer a tua fé. Elas vão capacitar você a derrotar os gigantes. A derrubar as muralhas. A receber dos céus o maná. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Quanto eu amo a tua palavra. Quanto eu amo encher a minha mente de coisas que me façam ter esperança. É o que me mantém de pé.
É o que me tem dado forças a enfrentar dias difíceis, dias de dores, de angústias. Mas o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. As tuas mãos estão estendidas sobre cada um de nós. O teu poder é derramado dos céus sobre a nossa casa, sobre esse marido incrédulo que maltrata a esposa, essa esposa que não se submete ao seu marido, esse filho rebelde. A mão de Deus está sobre ele. Creia nisso. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para esse Deus maravilhoso.